Olá pessoal, vamos aqui para uma aula de análise de trechos de redação. O objetivo dessa aula é fazer você perceber alguns equívocos que se cometem diariamente quando se escreve texto. Então, para isso eu vou mostrar aqui alguns trechos de redação e neles eu vou apontar erros gramaticais, erros de pontuação, erros de concordância. Então você acompanha comigo as produções, os trechinhos que são corrigidos e tenta acertar a quantidade de erros em cada uma dessas frases, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, na primeira frase vocês têm aí: nunca sabemos por que não há a reforma da Previdência. Lembrando que eu estou trazendo aqui alguns trechos de redações de alunos. Agora, nessa frase aqui vem a pergunta: você acha que tem um erro, dois erros ou três erros? Bom, analisando a frase, você já marca aí e eu corrijo aqui. Olha só, nós vamos começar pela palavra porquê. Nunca sabemos por que não há a reforma da Previdência. Esse porquê que foi utilizado nessa frase não está respondendo a nenhuma pergunta. Muito pelo contrário, eu estou fazendo uma pergunta de maneira indireta. Isto é, uma pergunta em que não há a preocupação com o sinal de interrogação, mas quem lê essa frase sabe que o autor está fazendo uma indagação. Não sabemos por que não há reforma da Previdência. O que significa que esse porquê deveria ser separado e este acento não deveria existir. Então, o que é que isso significa? Analisando ainda o restante da frase, nós não encontramos mais nenhum outro problema. Lembrando que o verbo haver realmente está escrito da maneira correta, né? Haver no sinônimo de existir, não existe uma reforma da Previdência, portanto, apenas um errinho aí. Analisando a frase 2, diz assim: ademais, a violência é injustificável, não importa as circunstâncias. Quando a gente analisa essa frase 2, nós temos dois erros, três erros ou um erro, pessoal. Marquem aí, analisa ela com calma, acompanhem só. Ademais é uma locução adverbial de tempo. Quando você escreve ademais, você junta as duas palavras. O a e o demais é uma palavra só. Então, nós temos aqui o primeiro erro. Ademais, vírgula, a violência é injustificada. Aqui em injustificada, nós também temos um probleminha por conta desse sufixo ada. Esse sufixo particípio ada. O que é que vai acontecer? É preferível a violência é injustificável. Porque esse ável, esse sufixo ável, indica possibilidade ou capacidade de. Então você diz que algo é comestível, que se pode comer, algo é ingerível, que se pode beber, algo é aplicável, que se pode aplicar ou não. Então, no caso da violência, ela é injustificável, ou seja, não pode ser justificada sob hipótese alguma. Eu ainda poderia pensar no injustificada numa coisa que não fosse tão generalizada. Por exemplo, a falta dele não foi justificada, então foi uma falta injustificada. É algo mais preciso. No caso de injustificável, é algo mais generalizado. Certo, pessoal? Dois errinhos. Será que tem mais algum? Não importa as circunstâncias. Enquanto eu estava falando, você percebeu outro? Olha só. Não importa ou não importam. Aqui nós temos um probleminha de concordância verbal. Por que tem que ser importam? Porque o sujeito da frase está aqui na frente. Olha, nós temos aqui a palavra circunstâncias, que é o sujeito dessa frase aqui. As circunstâncias importam, as circunstâncias não importam. A frase apenas está invertida. Portanto, pessoal, a gente vai ter aqui três probleminhas nessa frase. Olha só, você vai marcar aí três erros e aqui a correção. Ademais, tudo junto, injustificável e importam as circunstâncias. Ok, gente? Vamos para a nossa próxima. Na frase de número 4, de antemão, não deve-se julgar o próximo. Um erro, dois erros ou nós temos aqui três erros. Analisem aí a frase e a gente já vai corrigindo aqui. De antemão, a palavra antemão, neste caso, é uma palavra só.
porque ela seria sinônimo de a princípio, ou então inicialmente, né? Um advérbio com o valor de modo. Então, de antemão, o que é que acontece? Não deve se julgar. Se você tem uma palavra negativa, ou seja, por exemplo, a palavra não, essa palavra não pede uma próclise. Este pronome aqui, ele vem antes do verbo. Então, de antemão, não se deve julgar. Perceberam aqui a falta da letra L? Julgar. Julgar quem? O próximo. Alguém poderia dizer, professor, não seria julgar ao próximo? Será que essa colocação aí não seria mais adequada? Na verdade, não. Porque, na sua essência, o verbo julgar, ele é um verbo transitivo direto. Quem julga, julga alguém. Por mais que você possa se encontrar frases do tipo, julgou ao próximo, não julgueis ao próximo, o que é que vai acontecer? O verbo julgar só vai admitir uma preposição, ou seja, que só passa a ser um verbo transitivo indireto, quando se quer evitar ambiguidades. Ou seja, aquele elemento que vem depois do verbo julgar, ele pode ser um sujeito, como pode ser um objeto indireto. Por exemplo, quando eu digo julgou o pai o filho, né? Na verdade eu quero dizer que o pai foi quem julgou o filho. Então eu posso dizer julgou o pai ao filho, porque assim eu evito uma ambiguidade. Ou então o contrário, né? Foi o filho quem fez o julgamento ao pai. Então eu poderia dizer julgou ao pai o filho. O filho foi quem fez o julgamento. Apenas em situações como essas. De um modo geral, o verbo julgar é um verbo transitivo direto. Certo? Bom, então levando em consideração isso aí, gente, a gente já mostra aqui para vocês, olha só, a frase tem a primeira frase correta, né? De antemão, não se deve julgar o próximo. E essa frase tem, portanto, 3 erros. Certo? Agora a gente vai para a frase de número 4. Vamos lá. Nessa frase 4, em tratando-se de família, ela é prioridade. Quem ama a família sabe amar o próximo. Em tratando-se, em se tratando. Depois de uma preposição, eu tenho que usar o pronome oblíquo antes do verbo. Então, seria aqui, ó, em se tratando de família. Acento agudo aqui, família, vírgula, ela é prioridade. Veja que na minha entonação eu faço uma pausa em prioridade. Em se tratando de família, ela é prioridade. Ponto e não vírgula. Depois do ponto, na mesma linha. Também poderia colocar um ponto e vírgula, se assim eu quisesse, até porque essa pausa indica uma continuidade da oração que vem à frente, certo? Eu poderia usar um ponto e vírgula também, ficaria até mais bonito. Mas a presença do ponto não causaria dano algum nessa frase aí. De qualquer forma, não é vírgula. Ainda nós temos aqui a família, vírgula, sabe amar o próximo. Então, nós temos um probleminha, 2 com a pontuação, 3 com a colocação do ponto ou ponto e vírgula, e 4 porque nós temos uma vírgula depois da oração adjetiva quem ama a família, certo? Então, são 4 erros que a gente vai localizar nessa pequena passagem, e aqui está a frase para você conferir ela na sua versão definitiva, ok? Vamos à frase 5. Na frase 5, pessoas cruéis descarregam suas frustrações em animais indefesos. Na frase 5, será que eu tenho 3 erros, 4 erros ou 2 erros? Analisando aí, olha só, vamos lá. O que é que vocês acham? Pessoas cruéis, primeiro probleminha, olha só. Toda vez que você tiver uma palavra e essa palavra tiver a terminação EI, seguido ou não do S, cruéis, pastéis, coronéis, esse ditongo EI recebe acento agudo, assim como se fosse OI. Faróis, caracóis, certo? Sempre tem um acento. Então, o primeiro probleminha foi a questão do acento. Aí, essas pessoas cruéis descarregam suas frustrações. Aqui nós temos um probleminha de ortoepia, já que a palavra é frustrações. 2 erros, né? Em animais indefesos. A palavra indefeso vem da palavra defesa. Defesa é com a letra S. Indefesos também mantém o S. Portanto, gente, nós vamos ter aqui
3 erros nesse trechinho. E para você conferir a frase, pessoas cruéis descarregam suas frustrações em animais indefesos, certo? Vamos agora à penúltima frase. Não adianta campanhas em prol da liberdade de expressão se uns não aceitam discursos contrários aos seus. Essa frase, gente, tem 3 erros, 1 erro ou 4 erros. Vamos analisar uma a uma agora. Então vamos lá. Eu disse que não adianta campanhas. Na verdade, não adiantam campanhas. O verbo tem que estar no plural. Por quê? Porque o sujeito desta frase está no plural. Professor, quando é que eu vou saber que o termo à frente é o sujeito e é o objeto direto da frase? Uma das formas de você perceber isso é justamente a questão da concordância, porque o sujeito concorda com o verbo. O complemento verbal não precisa concordar com o verbo. Muito bem, então não adiantam campanhas em pró. Cuidado com essa expressãozinha pró, porque este pró que foi colocado aqui, ele seria prefixo. Então, no caso, para não haver essa confusão, a palavra correta aqui seria prol, certo? Em prol da liberdade de expressão. Não adiantam campanhas em prol da liberdade de expressão se uns não aceitam discursos, olha só, discursos contrários, aqui nós temos o plural, contrários aos seus. Contrários está se referindo à palavra discursos. Então, primeiro erro, segundo, terceiro e o quarto erro. Portanto, gente, marquem 4 erros na frase e aqui está ela corrigida corretamente. Acabei esquecendo aqui o M, mas vocês lembram que nós temos esse Mzinho aí, ok? Muito bem, o Mzinho bem aqui. Última frase para a gente fechar essa sequência. Práticas de bullying exigem responsabilidade social de quem a pratica. Então, por exemplo, práticas de bullying. Essa palavra é uma palavra estrangeira. Posso usar na redação? Sim, eu posso. Mas eu tenho que usá-la da maneira correta. Eu tenho que saber como se emprega essa palavra aqui. Então, a palavra bullying tem que ter 2 L's, né? Bullying. Se você não souber escrever uma palavra estrangeira, utilize uma outra que possa substituí-la. No caso da palavra bullying, eu poderia trocar por preconceito mesmo, né? Práticas de preconceito exigem responsabilidade. Eu acabei de falar exigem. Aqui é o segundo termo no plural, porque o verbo exigir concorda com o sujeito, aliás, com o núcleo do sujeito, práticas de bullying. Práticas de bullying é o sujeito, o núcleo é práticas. Então, práticas exigem responsabilidade social de quem a pratica. Este a é o pronome oblíquo que se refere a bullying, né? Responsabilidade social de quem pratica o bullying. Na verdade, de quem faz a prática do bullying. Esse a aqui se refere à palavra práticas de bullying. Então, falta a ele um S, porque se práticas está no plural, quando eu faço uma referência a essa palavra que já está no plural, eu devo empregá-la também no plural. Então, exigem responsabilidade social de quem as pratica. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 errinhos. A gente marca aqui 4. E aí você já vê a frase completa, certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor esses segredos aí de textos na nossa língua portuguesa. Até a próxima.